galera, Felipe Ferreira na área, os embaixadores das finanças estão de volta com mais um conteúdo da série Dicionário dos Embaixadores. E hoje eu vim trazer aqui um termo que eu particularmente ouvia muito quando eu comecei a investir, mas eu nem sabia o que significava, e aí com o tempo eu fui atrás para tentar entender. Eu vou falar hoje sobre commodities. Se você sabe o que são commodities, se você sabe, escreve aí nos comentários. Se você tem sugestão de tema, escreve aí também nos comentários que a gente aqui é portas abertas para a audiência, tá? Hoje eu vou falar então sobre commodities, que basicamente são produtos que funcionam como matéria-prima. Tá? As commodities, elas geralmente elas são produzidas numa larga escala e elas também têm outra característica que é o fato delas poderem ser estocadas por muito tempo sem perder a sua qualidade, né? As commodities em si, elas não têm um diferencial comparativo, um diferencial competitivo entre uma e outra. Então, por exemplo, aqui eu vou falar de uma commodity como o trigo. Não existe um trigo que seja muito diferente do outro. Trigo é trigo no fim das contas, tá? Então, dessa forma, o mercado de commodities ele não tem ali uma diferenciação competitiva e os seus preços eles são movidos então pela lei da oferta e da procura, tá? Então, se a gente tem muita oferta ou muita procura, isso aí vai fazer com que o preço acabe andando aí de uma forma ou de outra. Então, a gente vê, por exemplo, atualmente a gente está vivendo aí um boom das commodities. O que seria isso? A gente tem muita busca por esse produto e a produção das commodities não está andando igual a essa procura. Então, a oferta está descasada com a demanda. E aí, o que acaba acontecendo? Os preços das commodities eles se elevam. Tem muita gente querendo e pouca commodity disponível no mercado. Então, os produtores eles têm essa vantagem de jogar o preço lá em cima, já que tem muitos compradores, né? Aí eles acabam ganhando nesse mercado. Mas, como eu falei, é um ciclo das commodities. Então, as commodities elas vivem realmente nesse ciclo de mercado. E daqui a pouco esse mercado ele tende a fazer isso. Então, vai ter muita commodity disponível com pouca procura. Esse é um ciclo que ele vem se repetindo aí já há muitos anos e a gente pode entender como uma lei do mercado, e mais uma lei, né, que as commodities estão envolvidas. Elas estão envolvidas na lei da oferta e da procura e também na lei de ciclos de mercado, tá? E basicamente a palavra commodity ela significa mercadoria na tradução livre do inglês. Então a gente pode ter aí várias mercadorias e as commodities elas têm formas também. Pode ser que tenhamos commodities agrícolas, commodities ambientais, commodities minerais. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, commodities agrícolas. Quais são os tipos? A gente pode estar falando aí de suco de laranja, milho, café, trigo e alguns outros aí que são diversos tipos, né, como açúcar, algodão, soja, que o Brasil, café, que o Brasil é um grande exportador. Então, essas são commodities agrícolas que, inclusive, o Brasil é um país forte nessa área. Nós também temos as commodities ambientais. Aí a gente pode estar falando de água, energia, madeira, algumas coisas nesse nível. Então, você repara que eu estou falando produtos que têm pouca diferenciação entre si. São commodities, produtos, mercadorias comuns entre si, tá? E a gente também tem, como eu citei, as commodities minerais. Aí a gente pode estar falando de ouro, petróleo, minério de ferro. E a gente pode ter algumas empresas aqui na nossa bolsa mesmo, que vocês podem notar que são fortes justamente nesse setor de commodities, como siderúrgicas, como metalúrgicas e por aí vai. Por exemplo, a gente pode acabar investindo nessas empresas através do mercado futuro ou através realmente das empresas que acabam aí comercializando esse tipo de produto. Por exemplo, na questão de minério de ferro, a gente pode investir na Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, agora é Vale, né? Então a gente pode investir na Vale e a gente automaticamente vai estar exposto aí às flutuações do preço do minério de ferro. Se a gente quiser investir na parte de commodities agrícolas, a gente tem aqui na nossa Bolsa Brasileira algumas empresas fortes nesse sentido, que é, por exemplo, a SLC Agrícola, tem Brasil Agro, recentemente a gente teve aí o IPO da Boa Safra, né? Então, assim, é uma empresa que vai acabar surfando a onda aí das commodities agrícolas. Como, por exemplo, também a gente pode investir em ouro. Aí você pode comprar o próprio ouro ou você pode investir também numa empresa aqui no Brasil que é a Aura 360. Então aí são formas de você se expor às commodities sem necessariamente ter a commodity em si. Você vai estar atuando como sócio das empresas detentoras e produtoras, comercializadoras dessas commodities.
Você tem essas opções, então, de investir nessas empresas e você também pode comprar as próprias commodities no mercado futuro. Aí não é um mercado tão comum aqui no Brasil quanto a Bolsa Balcão, né? É um mercado aí que você vai comercializar os preços futuros dessas commodities, então você está comercializando ali muitas vezes para fazer um hedge, uma proteção ali dos preços. Quem faz isso muito são os próprios produtores. Então o cara ele produz, ele planta trigo, ele tem ali um preço que o trigo está sendo cotado hoje, só que essa produção só vai dar frutos lá na frente. E aí ele não sabe quanto vai estar o preço do trigo lá na frente. Então ele pode ir no mercado futuro fazer um contrato de hedge para travar o preço dessa produção. Então, sei lá, chutar aqui se está R$ 100 hoje e amanhã, daqui 6 meses, quando essa safra for ficar pronta, o preço estiver 50, esse cara comprou hoje uma proteção que diz para ele que ele vai poder sim vender a R$ 100 daqui 6 meses, mesmo que o preço mude. Claro, isso pode fazer um benefício para mais ou para menos, né? O preço lá na frente pode estar mais alto ou pode estar mais baixo, mas os mercados futuros atuam muito forte aí nesse ponto de fazer hedge, proteção de carteira, tá? Bom, então, basicamente, sem mais delongas, essa é a minha visão sobre as commodities. São produtos aí sem muito diferencial competitivo e que têm o preço regido pela oferta e pela demanda, tá? Se ficar com alguma dúvida, faço questão de voltar aqui e responder. Escreve aí nos comentários ou procura a gente lá direto no Instagram, @embaixadores das finanças, tá bom? É isso por hoje. Valeu, até mais.